Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Benchmark School. Aqui quem fala é o Gabriel Rocha, Seed Lead da Benchmark Studios. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre modelagem hard surface. Vou ensinar algumas técnicas e muito provavelmente numa outra aula a gente vai continuar com isso e a gente vai fazer a peça que eu gostaria de ter feito nessa primeira aula, mas eu já explico para vocês o que aconteceu. Bom, pessoal, essa aqui é a peça que eu comentei. Essa peça aqui ela é chamada trizeta. É uma peça que faz parte da rotação do carro, da roda do carro. Exatamente, eu não sei para que serve, nem onde é que é, mas eu achei interessante o design e tal. E essa aula era planejada para ser uma aula meio início e tal, uma coisa interessante de se mostrar de hard surface. Só que depois que eu terminei a peça em si, eu olhei e falei, meu, ela é bem mais complexa do que eu pensei que seria, né? Porque eu falei, era apenas cilindros e tal, era uma coisa bem simples. Mas como eu usei algumas técnicas aqui que não são muito comuns, eu vou apresentar para vocês primeiro essas técnicas separadas e aí depois numa outra aula eu trago para vocês a modelagem completa desse asset. Beleza? Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês a técnica de Boolean, né, de cilindros, e explicar para vocês a importância de quantos lados você coloca em cada peça de seus, de seus cilindros, né. Bom, é o seguinte, essas duas peças parecem ser tecnicamente a mesma, né? Só que quando a gente liga o wireframe aqui, a gente consegue perceber essa pequena diferença aqui. E o que acontece? Essa peça aqui da esquerda, ela é uma peça com 8 lados de subdivisão. Já essa daqui da direita é uma peça com 12 lados de subdivisão. E por que que aqui tem um quadrado e aqui existem triângulos? É o seguinte, quando a gente for fazer alguma coisa que a gente implemente Boolean, a gente implemente cilindros, conexões de um cilindro com outro, com bola, com seja lá o que você for fazer, é muito interessante que você sempre se planeje antes de começar a fazer a modelagem. E eu me planejo da seguinte maneira, quando eu vou fazer alguma modelagem, eu sempre utilizo cilindros de múltiplos de 8. Por quê? Porque quando a gente pega o cilindro e olha dele na top view, a gente consegue perceber que esse aqui é o cilindro do Maya, né? Ele tem 20 lados ele vem com 20 polígonos como base. E o que acontece? Os múltiplos de 8, eles têm como ângulo principal esse daqui de 45 graus. O que esse ângulo faz? Ele sempre vai ser um ângulo perfeito. Um ângulo de 45 graus num corte de 90, né? Então, se você utilizar um cilindro de 12, que foi o que eu utilizei naquele cubo, ele não tem essa partição, o que faz com que seja necessário que você faça um triângulo aqui, para que você consiga fazer para que você consiga fazer essa... volta. Seria necessário que você faça um triângulo para que você consiga fazer essa conexão aqui. Então, sempre que você for fazer, use múltiplos de 8. Eles facilitam a sua vida. Técnicazinha maneira. 8, 16, 24. Todos eles, se vocês repararem, têm esses ângulos perfeitos de 45 graus. Bom, dando continuidade então, eu vou ensinar para vocês a técnica de Boolean que eu utilizei. Então, da mesma forma que eu fiz esses daqui, eu vou exemplificar para vocês mostrando eles, de como que eu fiz eles. É bem simples. Vamos puxar aqui um cubo primário perfeito. Vou adicionar subdivisões. Poderia ter adicionado ali nos controles, mas eu gosto de ficar adicionando com multicut. Aliás, se vocês perceberem que simplesmente as ferramentas brotam na minha tela, eu fico usando esses atalhos totalmente esquisitos para muita gente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo só exemplificando como usar algumas hotkeys e como facilitar o seu workflow no Maya, ok? Mas aí deixa isso para um próximo vídeo. Bom, dando continuidade aqui, vamos adicionar nosso querido cilindro
E vamos colocar aqui 8 lados. Vou usar aqui tecla J para deixar certinho, colocar o vertex, vou aumentar o tamanho disso daqui, e acho que assim tá belezura, tá ótimo. Bom, seleciono 1 e 2, ambos aqui, vou vir aqui em Mesh, vou colocar Union, e agora temos um Boolean. Se vocês verem aqui por dentro, já está conectado, já foi deletado aquelas faces, né? E aí o que acontece? Se a gente usar o 3 para ver essa mesh com subdivisão, vocês vão perceber que ela está gerando aqui uma deformidade, certo? Então vamos corrigir isso aqui. Usando a ferramenta Target Well, eu puxo esses vértices todos para um só. Pronto, já não temos mais aquela demarcação. Agora vou selecionar aqui os loops desse cilindro, dou um bevel, né, com o chamfer desligado, vou deixar um bevel bem... Vou deixar ele aqui maior para mostrar uma coisinha para vocês. Certo? E aqui, mesma coisa. Vou colocar assim. Okay. E pronto, temos exatamente o mesmo modelo que aqui, certo? Só um pouquinho mais alto. Ok, esse aqui ambos são iguais e esse aqui é aquele com 12, onde gera um triangulinho aqui para que a gente possa fazer essa conexão. Triângulos são errados? Não. Mas é sempre importante que a gente tenha em mente de tentar fazer o máximo quadrado possível a nossa mesh, usando o máximo de quads possíveis, certo? Bom, dando continuidade aqui para mais uma outra etapa muito importante uma coisa que vocês vão perceber muito aqui que eu utilizo é o Duplicate Special. O Duplicate Special foi o que eu utilizei para que eu pudesse fazer isso aqui, sendo perfeitamente seguido por esse cilindro que tem aqui. Se vocês perceberem, ele acompanha exatamente esse shape. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse tipo de técnica aqui. Bom, primeiro de tudo, essa é uma ferramenta que pouca gente utiliza. É bem difícil, na verdade, eu desconheço muita gente que, na verdade, conheça que existe essa ferramenta dentro do Maya. Então é o seguinte, essa ferramenta fica em Edit, Duplicate Special. E o que essa ferramenta faz? Eu vou adicionar um cilindro aqui, né, aqui no meio, e vou duplicar ele e colocar mais ou menos aqui pro lado, ok? Deixa eu diminuir o tamanho dele. Ok. O que acontece? Essa ferramenta, ela faz uma multiplicação dos seus objetos conforme a seguinte configuração. Você consegue colocar como cópias ou instâncias. As cópias vai ser simplesmente como se você desse um Ctrl D, né? E aí ela não vai ter interferência nenhuma depois, vai ser como se fosse uma mesh separada. E o instância vai ser o seguinte, quando você fizer por instância, tudo que você fizer na mesh principal vai ser refletida nas outras meshes. É o seguinte, para mostrar para vocês como que essa ferramenta era utilizada antigamente, o pessoal pegava, né, fazia uma mesh perfeita, colocava um recorte no meio e aí deletava o outro lado. Aqui, o que a gente faz é que a gente coloca o -1 no eixo e aplica. Dá o apply. Número de cópias 1, né? Então, o que é que isso faz? Tá vendo que quando eu seleciono um vertex desse lado da mesh, ele já seleciona o outro?
E aí nós temos a mágica acontecendo. Tudo que eu faço desse lado é redirecionado para o outro lado. O único problema que isso gera, na verdade, é que isso aqui são duas meshes separadas. Então, se eu puxar aqui pro lado, tá vendo? Ele não puxa. Ó, ele mantém. Então, porque esses vértices aqui no centro, eles estão separados. Tá vendo? Quando eu aperto o Smooth, eles ficam separados. Então, depois que a pessoa vai... Ah, ficou bonitinho, ficou até um coração. Então, depois que a pessoa terminar a modelagem dela, ela dava um combine, selecionava os vértices no meio, dava merge. E pronto. Agora sim, tava os dois lados perfeitinhos. Bom, e como eu mostrei ali para vocês na peça, essa técnica aqui também pode ser utilizada para que a gente possa fazer algumas continhas matemáticas e fazer com que algumas peças elas façam um círculo em volta das outras peças que nós já temos. Então, vamos posicionar o nosso pivô no centro, né, do nosso objeto, no objeto que a gente quer que ele seja redirecionado, e vamos colocar aqui instância e rotação. Vamos fazer rotação 90, se eu não me engano aqui é o X, aí ó, aplico de novo, viu? Funcionou, ele ficou agora aqui nos quatro lados. Porém, se eu puxar aqui, esse daqui vai ter controle sobre todos os outros, percebe? Então essa é a mágica. Se você quiser fazer, por exemplo, ok, eu quero fazer um foguete, por exemplo. Aí a gente vai colocar isso aqui pra cima, né? Vou dar um euzinho, negócio, pronto. Temos o nosso foguete improvisado aqui. Só que eu falei, eu não tenho exatamente onde que seriam as turbinas, qual que é a modelagem das turbinas. Eu falei, beleza. Então eu vou vir aqui, coloco, né? Eu falo, eu quero mais puxada aqui pra dentro. Não, aqui eu quero pra fora, eu quero que ela seja mais curvadinha. E aqui eu quero que seja mais afinado, por exemplo. Viu? Fica muito mais fácil de você fazer esse tipo de controle, ao invés de você, tipo, faz um lado só, aí depois você duplica, porque você não vai ter você não vai conseguir visualizar, né, exatamente. E aí depois, isso tudo aqui é só você dar um combine, ou só você apagar o histórico, que aí eles param de funcionar. Deixa eu dar o combine aqui. Dei o combine. E prontinho. Já parou de funcionar agora, e agora você tem as peças separadas. Bom, vamos fazer então aqui a mesma técnica que eu utilizei para fazer na peça, né? Então vamos lá. Coloco o cilindro. Mesma coisa. Duplico. Faço aqui, né? Minha mesh certinha. E o que eu fiz naquele ali? Eu utilizei o número de cópias. O que acontece? Lembra que a gente utilizou 90 e eu fiz 1 por vez? Se eu colocar aqui um múltiplo de 3, ele já coloca um de cada ladinho. Então vamos lá. Da mesma forma que eu tinha comentado que uma circunferência é feita de 360 graus. Então, se eu quiser, vamos supor que eu queira 12... Eu quero 12 circulinhos em volta do nosso querido cilindro. Deixa eu colocar aqui a calculadora, só para ter certeza que eu não vou fazer a conta errada. 360 dividido por 12, eu preciso de 30. Então eu vou colocar aqui 30. Aqui eu coloco 11, né? Porque a gente já tem o nosso número primeiro. Opa, seleciona. E aqui está, pronto, 12 em volta deles. Aí eu falei, mas aí o tamanho dele não tá, não tá todos batendo, né? Então eu vou selecionar o vertex aqui. Desculpa, eu esqueci que tem que ser seleção em vertex. Seleciono os vertex aqui. Ajusto o tamanho. Qualquer coisa eu posso puxar um pouco pra fora. Ajusto o tamanho de novo. Puxo um pouquinho pra fora e ajusto o tamanho. Pronto. Aí aqui agora já tem o nosso
rolamento de skate. E agora indo para a última técnica que eu gostaria de ensinar nesse vídeo, é uma técnica que eu uso constantemente. O tempo todo, basicamente. Em quase toda e qualquer modelagem que eu esteja fazendo. E ela é nada mais nada menos do que a nossa querida Duplicate Faces. Aqui está, Duplicate Faces. E o que isso faz? Deixa eu puxar aqui uma esfera. Vamos supor então que eu queira puxar dessa esfera aqui não sei, vai fazer um paneling, por exemplo, né? Então, coloco aqui. Ao invés de eu já trabalhar nessa malha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Duplicate Face. Ele vai pegar exatamente essas faces e me entregar aqui. Então agora ela é uma mesh separada, certo? Onde eu consigo fazer tudo que eu quiser direto nela. Então aí, por exemplo, eu quero fazer um detalhe aqui, não sei, eu queria adicionar uma não sei, uma antena, sei lá. Uma antena aqui, mas eu não sei se ia ficar legal naquele meu modelo e tal, você tem que fazer o controle de topologia e tal, mas eu não quero estragar aquela minha mesh. Muita gente já duplica a mesh por completo. Eu geralmente faço isso aqui, eu só separo a área que eu gostaria. Então, vamos supor aqui, fiz aqui meu bevel, sei lá, gostei, aí eu vou... não façam isso que eu tô fazendo, tá? Isso aqui vai dar errado. Isso eu tô fazendo para exemplificar. No caso vai dar errado porque vai girar pint, tá bom? Aqui vai gerar esse pintzinho maroto. Depois também, se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre como não gerar pints na sua malha, também é só deixar aí nos comentários que eu dou uma conversada com o Felipe também. Bom, feito isso, então eu coloco aqui e eu falo, beleza, gostei. Então o que eu vou fazer? Agora eu pego essas faces aqui, excluo, combino e dou um Merge Vertex. E agora pronto, já está aqui a minha etapa. Vamos supor então que eu tenho aqui essa mesh também e eu gostaria que ela fosse feita para os outros lados também. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos brincar de novo, usar o Duplicate Special. Opa! Vamos usar o Duplicate Special controlando o que a gente vai estar fazendo. Então vamos por 3 cópias 90 graus. E pronto, tá aí. Então vamos fazer a mesma coisa. Ué, pera. Aí aqui fizemos a mesma coisa, deletamos. A gente seleciona tudo. Dá um combine, seleciona os vertex aqui, dá um merge vertex e pronto. Temos a nave do Goku, a cápsula. Temos a nave do, sei lá, alguma coisa aqui. Mostrando uma outra ferramenta que eu utilizo bastante também é a Edit Edge Loop Tool. O que essa ferramenta ela faz? Ela ajuda muito quando você está com uns problemas de topologia, tipo, eu preciso que a minha esfera seja perfeita e tal. E tem uma linha aqui que você não consegue arrumar. O que você faz? Você utiliza a Edit Edge Loop Tool, que ela vai buscar um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, entre todos os vértices. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a distância entre os vértices que estão sendo selecionados e ela vai buscar sempre 50% de cada lado. Então, se eu puxar aqui, ela está totalmente por fora, ela vai vir e vai trazer 50, 50, 50, 50 de cada ponto. Bom, então deixa eu mostrar para vocês um pouco na prática com o que eu utilizaria o Edit Loop Tool.
Aqui, se vocês perceberem na nossa peça, eu tenho essa peça bem curvadinha, perfeita, onde eu utilizei o Edit de Loop Tool para que ela pudesse ficar certinho, redondo e tal. Então, como que eu fiz? Vamos criar aqui um cilindro. Deixa eu extrudar essas faces para dentro, certo? Vou extrudar essas daqui para dentro e para baixo, só para que fique certinho. Então vamos lá. Se eu colocar aqui a minha linha e falar assim, ok, agora eu vou dar um Edit de Loop Tool, vocês vão ver que não vai dar certo. Por quê? Porque ele tenta buscar aquele ponto de 50%, 50%, 50%. Só que ele fica muito alto, tá vendo? E eu falei, não queria isso, eu queria uma coisa mais baixinha. O que eu fiz? Eu coloquei aqui na minha borda uma linha de contenção. E agora, se eu usar o Edit de Loop Tool, ele vai vir numa linha muito mais tênue, muito mais baixa, que aí chega na curva que eu quero. Aí eu dei um bevel, e aí eu usei o Edit, Edit. Simples assim, e aí ficou bem mais curvadinho do jeito que eu queria. Dou aqui uma ajustadinha na mão, porque eu queria que ela ficasse um pouquinho mais certinha. E aí, como a linha de baixo ficaria errada, eu usei o Edit de novo. E aí ela fica retinha. Aqui vou excluir essa, colocar de volta, porque senão ela vai gerar um pentezinho. E aí está essa curva perfeita. Ok? Então é isso sobre essa técnica de utilizar o Edit de Loop Tool. Depois você pode vir aqui e deletar essa linha de sustentação e fazer exatamente o que você gostaria. Vamos supor que seja algo assim. E aí pronto, já temos o nosso cilindrozinho com o corte em cima. Bom, e essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô acostumando ainda a gravar vídeos, ter aulas e tal. Vocês não têm noção a quantidade de erros de gravação que essa aula teve. Não me diga! E é isso, gente. Bom, a próxima vez que eu aparecer por aqui, eu vou estar mostrando pra vocês a peça completa. Vou fazer um tutorial completo dela com todas as etapas, uma por uma. Vai ser provavelmente um videozinho um pouco mais longo do que esse aqui. E é isso. Bom, espero aparecer aqui mais vezes e que eu espero que tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais de Hard Surface. E é isso. Até a próxima.